Bom, dois lances polêmicos que deram o que falar, começando pelo gol do Thiago Maia. Aliás, você até falou que preferia que o Thiago Maia saísse jogando, ontem especificamente, ao invés do Vitinho. E ele não fez, na minha opinião, uma grande partida, mas fez o gol, que foi super importante. Denilson ficou para a tecnologia, para ver o momento em que essa bola bate no William Arão, no joelho do William Arão. Naquele momento você traça a linha. E eu achei interessante porque a linha traçada foi azul. Por quê? Porque está na mesma linha. Então, quando a tecnologia tem a linha vermelha, significa o impedimento. E quando tem só essa linha azul, a gente pôde ver que ele estava na mesma linha. Mas é um lance ajustadíssimo, bem complicado. O Bandeira foi muito bem, na minha opinião. E a gente vê aí a conclusão. Então, depois foi divulgada já essa imagem. E aí ele considerou que o momento em que caracteriza essa condição legal é quando a bola bate no joelho do William Arão. Aí, ó, aí traça a linha. Traça a linha na batida do Arão? E aí tava na mesma linha? Não, quando ela pega no joelho do Arão. Não, então, é que eu não... ou traçaram a linha no chute do Gabigol. Se traçaram a linha no chute do Gabigol... Não, na minha opinião, traçaram quando bate no joelho do Arão. E a partir daí a gente vê que ele tá na mesma linha. Se traçaram... do Pedro Henrique, aí, né? ó, se traçaram no toque do Arão e tá na mesma linha, beleza. É o que eu vi. Eu tenho a sensação que eles traçaram no chute do Gabigol. É só uma sensação, tá? Porque se a gente rodar o lance, para mim fica muito mais fácil. É que você tem que pensar onde que se dá o passe e a interferência do atleta, não é? Para mim é do joelho do Arão. Do Arão, que a bola até muda de direção e vai pro Thiago Maia e ele faz o gol. Eu tenho a sensação que quando ela bate aí e vai para ele, eu tenho a sensação que ele está impedido. Porque eu vi uma imagem, enfim, não dá para acreditar em tudo que você vê em rede social, né? Não, melhor tecnologia, nesse caso, ela tem que ser utilizada. A gente pede muito que o VAR interfira em lances essenciais e pontuais. Esse é um deles. Então de verdade, eu não vi uma imagem traçada com a bola do joelho do Arão para frente. Eu não vi. Eu tenho a sensação que traçaram do chute do Gabigol, porque enfim, eu acho que estava impedido no toque do Arão, ele estava impedido, Leirão. Eu não consigo ver esse impedimento e acho que é um lance muito ajustado. É difícil para o Bandeira. Se você pensar, o Bandeira acertou, na minha opinião, porque eu daria o gol, ele acertou em campo, é algo muito complicado. Claro que é uma partida super importante, é uma semifinal de Copa do Brasil, eu entendo o outro lado, mas a gente tem que confiar na tecnologia também. Não dá para... Quando em campo fica complicado, aí você usa a tecnologia. E aí não era interpretação do juiz, do Luiz Flávio Oliveira, nada. Era a tecnologia. O Pedro Henrique, que é o jogador que dá condição, mas bem no limite ali, o pé direito dele dava condição pro Thiago. Segundo essa linha, tá na mesma linha. Segundo essa imagem, o Pedro Henrique demora a sair, porque se ele sai um pouquinho mais rápido, enfim, o Thiago Maia ia tá impedido. Até esse momento aí, o Atlético Paranaense até estava fazendo um jogo interessante, de intensidade, de volume de jogo, estava finalizando pouco, mas ele estava mais confortável dentro de campo. Aí depois do gol, o Flamengo deu uma equilibrada no primeiro tempo. E o Flamengo parecia que, se a gente começasse a comparar o Flamengo habitual, que ele iria para cima, que aumentaria o placar e não aconteceu. E só foi conseguir o segundo gol no finalzinho, nesse lance que gerou muita polêmica. O Lucas Fasson, defensor do Atlético Paranaense, levanta o braço e acerta o rosto do Rodrigo Caio. E essa penalidade foi marcada. O juiz em campo não marcou, ele precisou do VAR. O VAR chama o Luiz Flávio, que até não consigo entender como não marcou em campo, com a experiência que ele tem. É um cara bem rodado já na arbitragem. E é o mesmo lance que nós reclamamos. Não existe mesmo lance no futebol, lances parecidos. Sim. Mas o que aconteceu no jogo Flamengo e Cuiabá, no final de semana, quando o Vitinho com o Yuri, aconteceu a mesma coisa na área e o juiz não marcou nada. E agora sim, a arbitragem foi lá e marcou. E aí, Denilson, para você, decisão correta? Corretíssima. Eu também. Decisão corretíssima para mim. Valeu, como eu achei parabéns. Que esse lance que a gente está mostrando agora, que você acabou de falar do jogo do Flamengo com o Cuiabá, também teria dado pênalti. Foi bem na reta final do jogo. Isso, poderia ter sido ali aí, poderia ter sido ali um 1-0, porque fora da área o juiz dá falta nesse lance aí. O juiz dá falta. Então, essa questão, e o que irrita os treinadores, enfim, nós que estamos trabalhando no esporte, é essa falta de critério de um jogo para o outro, da arbitragem num contexto geral, porque aí é o braço aberto, eles estão dando. Eu lembro sempre daquele lance lá do Miranda, lá como eu acho que não é, o Léo Jabá. Ontem eu já ouvi assim, uma discussão que eu falo, meu Deus, eles já começaram, não, porque na Inglaterra isso não seria marcado, mas aqui no Brasil se marca. Na verdade, eu acho que hoje você tem que pensar o seguinte, é falta.
tem um toque, tem um braço ali que causa uma mudança, não é? Que tira o Rodrigo Caio da trajetória normal? Tem. Então é pênalti, falta na área, pênalti. Eu acho que é só isso que as pessoas têm que começar a analisar. Não é se, não, mas num lugar daria, no outro não daria. Eu marcaria esse pênalti com convicção se fosse a árbitra da partida e acredito que o Luiz Flávio, ajudado pelo VAR nesse caso, tomou a decisão correta. Pênalti pra mim, claro, e também não precisa ir lá na Inglaterra, não. A gente acompanhando o Libertadores, você vê que tem coisas que acontecem na Libertadores, em partidas de Libertadores, que em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, estadual e tal, não acontece. Tem falta que não acontece. A gente fala assim, nossa, é Libertadores. É um carrinho mais forte, é uma chegada mais forte. Se fosse no Campeonato Brasileiro, o árbitro teria dado falta. Não precisa ir lá na Inglaterra, não. Tá aqui mesmo. Que bom que o VAR chamou o Luiz Flávio. E deu tudo certo no final, no sentido de que realmente, na minha opinião, aconteceu esse lance. E aí o Pedro foi muito bem, converteu. Aliás, você até observava que ele bateu diferente na bola, não é o estilo normal do Pedro, mas foi ali na segurança, só que geralmente, eu sempre falo, um pênalti de segurança é batida no meio e forte. Ele bateu no meio e fraco, colocado. Porque o jogador conhece o goleiro, né? Deslocou até o último momento. O Pedro, quando vai arrumar a bola pra bater, ele fala, caramba, o Santos, né? Bom goleiro, né? Tá na fase boa, goleiro de seleção e tudo mais. Espera aí, eu preciso bater com segurança. E aí ele bateu no meio do gol. Quando eu falei parece que ele bateu diferente, porque eu não tenho uma lembrança dele ir mais pausadamente, lento pra bola e aí escolher, e aí a tomada de decisão. Não lembro. O Gabigol, sei que bate dessa forma, enfim, mas o Pedro eu não lembro se ele bate pênalti dessa forma. O mais importante é que ele converteu no finalzinho do jogo, um 2-2 que deixa tudo em aberto aí pro Maracanã. E chovendo molhado, mas como os dois fazem falta para o Flamengo, tanto o Bruno Henrique quanto a Arrascaeta, é outro jogo, é outra dinâmica. E por mais que o Flamengo tenha conseguido bons resultados também sem essa dupla, ontem sofreu, poderia ter aproveitado quando fez 1-0, poderia ter dominado a partida, ampliado o placar, não o fez. Deixou o Atlético Paranaense, especialmente com o Abner Vinícius, que voltou muito bem no segundo tempo, teve espaço para construir jogadas. É um jogador que ontem foi destaque do Furacão. E aí a gente vê que o Atlético conseguiu seus 2 gols e na bacia das almas o Flamengo empatou a partida. Mas foi um bom jogo, bem disputado. Se você for fatiando assim, o Atlético Paranaense ele começou muito bem, como é natural, os primeiros 10, 15 minutos pressionando, depois do gol o Flamengo equilibra, e aí joga bem o primeiro tempo, conduzindo melhor o primeiro tempo. Eu achei o Andréas, o Everton Ribeiro abaixo do que a gente está acostumado desses jogadores. Aí o que para mim muda a trajetória do jogo é esse gol no comecinho do segundo tempo do Pedro Henrique. Quando ele faz o gol, que é o gol de empate, aí o Atlético Paranaense ganha vida, ganha corpo, confiança, e aí faz um segundo tempo melhor do que o Flamengo, na minha opinião.